Fala galera, você quer resolver seu problema na redação da UESB? Quer mesmo? Então eu vou te mostrar por quê. Se você consultar o meu Instagram Entre Parágrafos Oficial e dar uma olhada lá nos destaques, você vai ver várias redações nota 10 UESB. Mas hoje eu vou te mostrar uma redação nota 10 UESB e tentar mostrar para você como é que foi a organização, a lógica de sentido que foi criada pela aluna Luna no ano passado para tirar 10/10. Mas tem várias pessoas que tiraram 10/10, basta dar uma olhada nos meus destaques aí do Instagram. Praticamente todo ano a gente tem redação nota 10, aí eu consigo fazer com os alunos tirem redação nota 10. Vamos ver como é que a gente faz isso? Bora pra cima. Vamos lá, galera, é a redação da Luna. Obrigado aí, Luna, por ter enviado aí a redação. Vamos lá, redação 10/10. A série americana Adolescência apresenta um cenário trágico em que um jovem de 12 anos assassina sua colega de escola motivado pelo cyberbullying praticado por ela por meio de comentários em posts em redes sociais. Bem, a primeira coisa que a aluna faz aí é usar uma ficção, só que ela usa uma ficção diretamente associada ao tema do cyberbullying e ao tema de como os jovens e adolescentes usam a internet de forma indiscriminada. Então, na verdade, a UESB, antes mesmo do Enem e dos outros vestibulares, já estava cobrando uma temática muito importante: a articulação entre as redes sociais associadas a crianças e adolescentes. Essa temática pode, inclusive, ser a temática do Enem de 2026, fica ligado. E ela usa a relação ficção e realidade. Ela vai pegar uma ficção e vai transitar essa ficção para uma realidade. Aí ela vem. Nesse sentido, o uso indiscriminado e sem regulamentação familiar dos meios de comunicação digital por crianças e adolescentes pode gerar impactos à saúde psicológica e integridade desses indivíduos. Dessa forma, é necessário discutir a respeito do isolamento físico e emocional e do uso em excesso de exposições de menores de idade nos meios digitais. Então aqui ela associa a relação da ficção com a realidade e ela propõe essa discussão sobre a questão da regulamentação das redes sociais para crianças, que é o que ficou marcado em 2026 por causa da Lei Felca, né, exatamente para tentar impedir que as crianças tenham acesso. Então, mesmo antes disso, a UESB já estava antenada e já tinha cobrado uma temática bem importante. Eu já tinha passado para eles em sala de aula sobre a importância de assistir à adolescência, inclusive por causa da violência contra meninas, principalmente, na série Adolescência. E aqui ela usa um personagem e usa o conflito entre esses personagens, que são menores de idade, o que pode gerar a morte. Né? Lembrando que, atualmente, em 2026, essa temática também continua em evidência, infelizmente, por causa da questão das Big Techs e como que as Big Techs, principalmente a Meta, pode controlar o comportamento humano. Fique esperto com essa relação entre tecnologia, criança e adolescente, que eu acho que ela vai estar presente em mais vestibulares. A única coisa que eu, particularmente, se estivesse corrigindo, e ainda bem que a UESB não, que eu chamaria um pouco de atenção dela, é quando ela fala nesse sentido, eu colocaria de maneira similar à ficção, porque mesmo que a adolescência mostre bastante do que é a realidade do cotidiano de vários adolescentes pelo mundo, é uma ficção. E aí é bom você marcar aquela transição entre ficção e realidade, beleza? Mas aqui está uma introdução massa, uma introdução que vai com ficção, depois traz para a realidade e depois coloca as teses, beleza? Traz o problema, problematiza e coloca as teses. Uma introdução nota 10 aí da aluna, parabéns para ela e vamos para o desenvolvimento. Com essa perspectiva, o acesso intenso às redes sociais provoca o distanciamento social e físico dos jovens que estão vinculados ao mundo virtual. Né? Então, o jovem sai do real e vai para o virtual, é o que ela coloca como tópico frasal. Então, ela tem um tópico frasal diretamente associado ao tema, é o que você deve fazer, e diretamente associado ao que ela colocou na introdução. Diante disso, a professora Turville afirma que os meios de comunicação digital geram uma solidão conectada, massa também, na qual as pessoas têm a impressão de estarem se aproximando das outras, porém estão cada vez mais distantes e sozinhas fisicamente. Bem, o que ela fez aqui? Ela usou um conceito similar ao que acontece do Enem e ela vem explicar o conceito em seguida, beleza? É o que você deve fazer, inclusive no Enem, para evitar que seja repertório de bolsa. Como ela já estava atenta a isso, ela conseguiu usar um conceito e agora explica melhor o conceito. Repare que é um conceito parecido com o do Bauman, mas ela não usa o Bauman, que está um pouco mais batido. Ela usa uma professora que fala dessa questão dos distanciamentos causados pela internet. Aí segue. Desse modo, forma-se uma nova geração em que os vínculos afetivos reais, situação que comumente evolui para uma doença psicológica como a depressão e a ansiedade, uma vez que esses jovens se limitam ao
contato proporcionado por uma tela e abrem mão de evidências e experiências essenciais para a manutenção de um cérebro saudável. A ideia de derretimento cerebral, que é o que é falado das novas gerações, esse termo está até ficando mais famoso aí nos últimos tempos, é a ideia que ela usa. Só que ela explica bem o pensamento da autora que ela usa. E isso é essencial para você tirar uma nota boa na UESB. E agora ela vem dar um exemplo, que seria a competência 3 do Enem, é igualzinho na UESB nesse caso, que é um exemplo para comprovar o que ela está discutindo com o conceito. Ela vem nessa ótica, o médico brasileiro Drauzio Varela apresenta dados que indicam o aumento de doenças emocionais e afirma que a internet é uma das grandes causas dessa conjuntura. Isso está sendo julgado também atualmente no julgamento do Meta. Está lá, logo, é preciso que haja uma movimentação familiar no controle das suas crianças e adolescentes em relação às redes sociais, do acesso das crianças e adolescentes em relação às redes sociais. Então repare como a estrutura é parecida com o Enem. Tópico frasal, conceito, explicação do conceito, exemplificação e finalização falando do controle parental. Exatamente essa deve ser a lógica do seu projeto de texto para um bom desenvolvimento, para você tirar 10/10, como a aluna fez. Beleza? Fica ligado nisso. Vamos para o outro parágrafo. Ademais, a exposição de imagens de menores de idade, sobretudo do sexo feminino, é um grave entrave no que tange a segurança e a integridade dessas jovens. Com isso, a ministra Damares, aqui tem um alerta para vocês, viu? Não um alerta da ministra. Eu não utilizaria figuras políticas. Neste caso aqui, talvez ela pudesse ter usado o próprio Felca, porque nessa época já tinha a denúncia do Felca em relação a essa questão da adultização e dos pedófilos, né, na internet. Então eu não usaria Damares, não usaria Lula, não usaria ninguém que tem algum vínculo político, mas ela fez isso até com razoável categoria. Com isso, a ministra Damares alerta para o perigo gerado pela publicação de conteúdos infantis nos meios de comunicação virtual, já que mesmo os que parecem inofensivos para os pais podem ser alvos de pedófilos digitais, né? Então, os pais podem não perceber isso. Dessa maneira, é comum em plataformas de vídeos curtos, meninas dançando, ou também eu não usaria, viu? Eu não usaria aqui neste caso o ou, né? É uma outra questão que eu queria chamar a atenção. Eu não usaria nenhum político como referência e não usaria o eu, mas foi aceito lá na UESB. Eu produzindo trends, muitas influenciadas pela família que busca ganhos, né, financeiros, né, que busca retorno financeiro. Todavia, o perigo se apresenta nos comentários e compartilhamentos desses posts por homens mais velhos. Alguns comentam códigos que indicam a comercialização de vídeos de outras meninas, o que gera uma grande rede de pedofilia digital infantil. Legal aqui, e aqui ela detalha o exemplo bacaninha. Eu particularmente não usaria a ministra e usaria uma outra referência, talvez o próprio Felca, ou usaria, sobre a questão de adultização aí, dos perigos, talvez alguém da escola de Frankfurt, né, que trabalha com essa ideia de manipulação das massas, né, e manipulação das pessoas através da internet. Então eu caminharia nessa linha, né, dos perigos que tem na internet. Ou usaria a própria Revolução Industrial na sua nova fase, né, processo de globalização, perversidade da globalização do Milton Santos. Então dá para usar uma outra questão. Ela coloca exemplo desse fato, são os perfis como de Camilinha, que desde os 9 anos dança músicas sugestivas e uso do corpo de forma inapropriada, e das irmãs também sexualizadas, ambos alvos de criminosos e adultos, mas são difíceis por gerar renda financeira. Então ela está colocando um exemplo aqui da Camilinha aqui, que ela acaba usando ela, ou usa as irmãs, né, para conseguir ganhar dinheiro, né, de uma forma sexualizada. Então esse acaba sendo um problema nas redes sociais, essa questão da sexualização. Este parágrafo, na minha visão, já era um indicativo que ela não tiraria 10. Provavelmente, na minha correção, ela tiraria 9,5. Então a UESB não pega tão pesado quanto o Enem em relação a essa questão do uso de algum representante político ou coisa parecida. Então, apesar que já teve aluna minha, né, aquela violência contra as mulheres, Jordana Layara, que ela tirou 980 na redação e tinha usado Dilma, mas ela estava ainda no 2º ano. Eu não usaria, como se Dilma fosse uma representação de mulher. Então eu não usaria representantes políticos, fica atento, e não usaria o eu. Então esses dois pequenos deslizes
já indicariam que na minha correção, que era a correção que ela estava treinando, a nota dela seria menor do que o 10/10, beleza? Portanto, qualquer tipo de exposição digital de crianças e adolescentes sem orientação e excessivo é danoso e pode causar prejuízos irreversíveis à vida, à integridade e à saúde. A saúde aqui também teria um acento, né? Então tem mais um, que seria um terceiro erro desses indivíduos. Dessarte é preciso para a construção de um futuro saudável que haja parceria entre escola, família e sociedade na formação de jovens conscientes, capazes de equilibrar o uso das redes e a vida social, esportes e relacionamentos. Além disso, deve haver monitoramento, né, e controle das ações tomadas pelos menores de idade, né, no mundo virtual. Por fim, é necessário que haja conscientização, também não usaria no Enem, se fosse no caso do Enem eu não usaria, sugiro a vocês não usar, a população sobre os perigos da exposição, tarará, né, dos criminosos virtuais. Bem, aqui você percebe uma grande diferença. Aqui, apesar dela intervir, aqui nós temos uma conclusão. Então aqui você tem uma conclusão. Qual que é a diferença aqui de conclusão, que é diferente de intervenção? Reparem que aqui ela não coloca agente, meio, detalhamento do meio, então é diferente de intervenção. Aí a conclusão, diferente da intervenção social, você retoma os elementos que você destacou, como controle parental, por exemplo, que ela fez, e além de você retomar os elementos que ela destacou, você retoma as coisas que você desenvolveu. Uma coisa que eu não colocaria aqui também era a questão do esporte. Tem algum momento que ela aparece com o esporte, ela não desenvolveu isso. Então eu não retomaria isso, eu retomaria só os elementos que eu desenvolvi. Neste caso, a correção é um pouco mais branda. Então aqui ela tiraria ali 9,2, 9 valendo 10, mas ela tirou 10/10. Parabéns, Luna, você já está aí no curso de medicina aí e vai para cima aí que deu tudo certo, beleza? Aí agora eu vou tentar mostrar para vocês um projeto associado a essa questão da redação, para ver se vocês conseguem entender como é que a aluna fez a redação dela e quais são as estratégias que você deveria ter, além das que eu já comentei. Vamos para cima. Galera, então, a gente vai ter aqui um projeto de texto para a UESB, só para dar para vocês como referência, tá? É lógico que o eixo temático aqui é tecnologia. Então, como o eixo temático é de tecnologia, você vai aproveitar esse projeto, se for sobre tecnologia, e adaptar também para outros tipos de eixos, né? Eixo ambiental, o eixo das instituições sociais, um eixo, por exemplo, que pode vir vinculado ao contrato social. Você tem que saber qual é o eixo lógico que você usa no seu texto para você conseguir discutir determinado assunto. Neste caso aqui, indiretamente, apesar dela ter usado uma professora, ela usou a lógica do Bauman, de que os relacionamentos, em vez de parecer estar mais próximos, eles estão mais distantes, e isso está fazendo com que o cybercrime fique cada vez mais comum. E usou que o controle parental e a intervenção do Estado são saídas para o problema. Essa é a lógica que ela usou no texto dela, e aí ela organizou. Só que o que nós fazemos aqui, eu faço muito com os alunos presencialmente, e queria fazer com vocês também. Queria convidar para vocês para fazer isso. É que o aluno já tem projetos estruturados do ponto de vista linguístico, que ele faz a redação muito mais rápido. Só que ele muda os eixos. Se o eixo precisar mudar, ele muda o eixo, mas ele mantém a mesma estrutura linguística. Aí o eixo é o sentido que você dá para o seu texto, beleza? Vamos ver como é que funciona isso. Ação Projeto UESB. Esse projeto aqui ele serviria para temas que estão associados à internet e ao processo de modernização, beleza? Como a UESB já cobrou, talvez para a UESB não sirva tanto nesse aspecto, mas vai servir no aspecto de organização, ó, para você ver. A produção audiovisual. Então você entra com uma produção audiovisual, por óbvio, associada ao tema. Por exemplo, se for um tema sobre memória, por exemplo, e aí sobre o tema estiver vinculado à memória, a produção audiovisual aqui pode ser o agente secreto. Se for um tema, por exemplo, sobre a questão, sei lá, a questão do meio ambiente, por exemplo, aí a produção audiovisual que envolve o meio ambiente aqui pode ser a novela Pantanal, né, de 2024. Então, assim, ela sempre entra com uma produção audiovisual. Aí, como ela entra com a produção audiovisual, ela desenvolve a partir disso. Motivado diretamente pela causa, ela associa ao problema, neste caso associa ao tema. Fora da ficção, o cenário brasileiro reflete a dinâmica semelhante. Então, ela trabalha com a questão, que é a questão ficção versus realidade. Muitos de vocês trabalham com isso, né? No inverso, né? Ficção semelhante à realidade. E aí ela trabalha a ficção semelhante à realidade, que é como ela coloca em quase todas as redações que ela treinou durante o ano. Gerando impactos severos à saúde e na integridade dos indivíduos. Dessa forma, torna-se pertinente discutir a respeito. Aí ela vai colocar do argumento 1
Aí está aqui isolamento, alienação, desgaste psicológico, bem como exposição dos riscos de vulnerabilidade e falta de segurança no contexto atual. Então ela coloca uma tese 1 e uma tese 2. Uma ela vai desenvolver em D1, né, o argumento 1 ela desenvolve em D1, o argumento 2 ela desenvolve em D2. É isso que é projeto de texto, porque está organizado como é que ela vai desenvolver o texto dela. Mas sempre voltando nos argumentos, na discussão que ela faz aqui. Vocês devem estar lembrados que ela discute personagem. Isso convém demais o corretor, porque quando você discute a biografia do autor, discute personagem, você mostra que você conhece daquilo que você está falando. No caso dela, foi da série Adolescência, beleza? Então fica ligado que isso pode ser decisivo para você na UESB. Sob essa perspectiva, o avanço desenfreado aí ela vai falar dos meios de comunicação, da tecnologia, provoca um nítido distanciamento nas relações humanas. Ela está usando indiretamente ou a professora ou Bauman. E aí está falando das relações humanas. Aí já tem ela destacando essa questão das relações humanas. Diante disso, conceitos sociológicos contemporâneos, veja aqui que ela usa indiretamente o Bauman ou usa a sociologia contemporânea. Tranquilo. Ou ela poderia usar a professora. Aí ela aponta para a modernidade tende a criar laços superficiais e fragilizados, nos quais as pessoas experienciam uma aparente integração que, na prática, mascara o isolamento emocional. Desse modo, forma-se um cenário com menor suporte afetivo e crítico, situação que comumente evolui para o agravamento de problemas emocionais e psicossociais. Aqui você pode entrar com um exemplo específico, que é o que ela fez lá. Sugiro a você que entre, complete aí com um exemplo específico, comprovando isso, ou dados, ou um caso, ou algo específico, preferencialmente algo real, para mostrar que você consegue sustentar seu texto. Logo, é imperativo que haja maior mediação e orientação de base para conter esses efeitos nocivos do comportamento individual. Se você quisesse fazer graça, você ainda poderia colocar assim, conforme a denúncia presente na série. Aí se você coloca isso aqui, fica massa demais. Presente na série X, que é aquela série que você usou no início. Aí você já faz e já consegue um elemento de coerência e coesão massa para o seu texto. Depois vem, ademais, a falta de regulamentação constrói um grave entrave no que tange a segurança dos cidadãos. Aqui ela já está colocando a questão do Estado como referência. Se for no caso da internet, sempre bom você lembrar do Marco Civil da internet, né? Ou lembrar das leis que já vem tentando regular essa questão da internet já há algum tempo. Isso ocorre porque o ambiente, aí ela coloca, contemporâneo, muitas vezes prioriza interesses mercadológicos ou de visibilidade em detrimento da dignidade humana, deixando grupos mais vulneráveis expostos à questão abusiva e à exploração. Prova disso, aí você vem com prova disso aqui, e aí você coloca um caso específico associado ao tema para fortalecer o seu argumento. Essa conjuntura é agravada pela ausência de barreiras preventivas eficientes e fomenta um ciclo contínuo de violação dos direitos fundamentais e perpetuação da impunidade. Aí isso está tudo de acordo com a lógica que ela empregou aqui, que é a lógica textual dela. Portanto, a persistência de entraves, você volta no tema, sem a devida orientação e segurança é danosa e compromete o bem-estar, de Sartre, para a construção de um cenário equilibrado, é preciso que haja uma parceria sólida entre escola, família, sociedade, na formação de indivíduos conscientes e preparados para lidar criticamente. Conscientes, talvez você troca por outro termo, mas aqui está tranquilo. Além disso, cabe ao Estado, que é o que ela fez em D2, a necessidade de regulamentação, por meio de seus órgãos fiscalizadores e jurídicos. Se fosse no Enem, você ia ter que detalhar mais. Aqui já é mais tranquilo, intensificar o monitoramento e punir com rigor as condutas lesivas. Com tais medidas, assegurar-se-á uma convivência pautada na proteção integral do indivíduo saudável, do desenvolvimento saudável de todos. Se quisesse associar as crianças, caso fosse o grupo de exclusão, beleza, as crianças e adolescentes. Aí você tem uma estrutura que vai acelerar o seu 10. Além de você tirar 10 e acelerar, porque você vai tirar mais rápido, você vai fazer também a redação mais rápida. Se você gostou, deixa um comentário aí, que eu faço mais vídeos para o UESB aí, porque eu tenho várias redações nota 10. Dá uma olhada no Entre Parágrafos Oficial, segue o Redação Du, que é o curso particular meu e do professor Danilo, e você vai arrebentar. Bora para cima.